Você foi condicionado a acreditar que a história de Jesus Cristo é uma narrativa contínua e perfeita. Mas o maior segredo que as Escrituras e a história escondem é um vácuo de quase 2 décadas. Entre os 12 e os 30 anos, o Messias simplesmente desaparece dos registros canônicos. O homem que moldou a civilização ocidental tem 18 anos de sua vida completamente apagados da biografia oficial. O que ele fez durante esse silêncio eloquente? Onde ele estava enquanto o mundo ao seu redor estava em colapso? E por que esse período foi intencionalmente ocultado dos olhos da humanidade? Saca só. A questão dos anos perdidos não é apenas uma curiosidade biográfica. É sobre o que a ortodoxia institucional tem medo que você descubra. O mistério que as interpretações superficiais tentam higienizar é que esse intervalo não foi um vazio, mas o laboratório de uma revolução teológica. De Nazaré às lendas de viagens ao Oriente. Da educação sacerdotal em Qumran ao silêncio do trabalho braçal. Cada teoria tenta preencher uma lacuna que o Novo Testamento criou para focar na mensagem e não na formação. Neste vídeo, vamos executar uma auditoria forense na vida de Jesus. Vamos deletar as teorias infantis e auditar as evidências históricas, a arqueologia e os textos apócrifos que tentam quebrar o selo de silêncio de Nazaré. Prepare-se. Vamos abrir o dossiê do Messias desconhecido. Se você acha que sabe quem Jesus é baseando-se apenas nos evangelhos canônicos, você ainda não conhece a história inteira. O que você vai ver agora é a anatomia do maior mistério da vida do Filho de Deus. Para compreender o período oculto da vida de Jesus, é imperativo, primeiro, desconstruir a imagem romântica e isolada de Nazaré. A arqueologia moderna e a história social do primeiro século revelam uma realidade muito mais complexa e politicamente carregada. Nazaré não era uma aldeia insignificante e desconectada do mundo. Ela situava-se a poucos quilômetros de Séforis, a capital administrativa e helenística da Galileia, um centro vibrante de comércio, cultura grega e teatro romano. O silêncio dos evangelhos sobre este período não deve ser interpretado como um vazio de atividade, mas como uma estratégia narrativa para focar na missão messiânica final. No entanto, é neste cenário de tensão cultural, entre a tradição judaica rigorosa e a influência gentílica, que o caráter e a teologia do jovem Jesus foram forjados. A auditoria forense do texto bíblico nos oferece pistas cruciais sobre a sua formação. Lucas afirma que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Esta sabedoria não era um dom místico infuso, mas o resultado de um rigoroso sistema educacional judaico. Como qualquer menino judeu de sua época, Jesus teria frequentado a Bet Sefer, Casa do Livro, a escola da sinagoga local, onde a memorização da Torá era a base da alfabetização. O segredo que as interpretações superficiais omitem é que o domínio impressionante das Escrituras que Jesus demonstrou aos 12 anos no templo e mais tarde em seu ministério foi cultivado durante esses 18 anos de obscuridade. Ele não apenas lia os textos. Ele internalizava a complexa tradição oral e os métodos de debate rabínico que mais tarde usaria para confrontar os fariseus e escribas. Além da educação formal, a vida em Nazaré impunha a realidade do trabalho braçal. Marcos 6, 3 refere-se a ele como tecton, um termo grego que transcende a tradução comum de carpinteiro, abrangendo a função de um artífice, construtor ou mestre de obras que trabalhava com madeira, pedra e metal. O período oculto foi uma imersão na realidade socioeconômica de sua época. Ao trabalhar como tecton,
Jesus não estava isolado em uma oficina piedosa. Ele estava inserido no mercado de trabalho da Galileia, provavelmente prestando serviços na reconstrução de Séforis. Essa experiência moldou sua visão de mundo e sua linguagem. Suas parábolas sobre impostos, dívidas, servos, senhores de terras e a construção de fundações sólidas não eram apenas metáforas espirituais, mas reflexos diretos de sua vivência cotidiana durante esses anos de silêncio e suor. Portanto, o dossiê de Nazaré revela que o período dos 12 aos 30 anos não foi um intervalo de inatividade ou de viagens místicas ao Oriente. Como sugerem algumas teorias sem base histórica, foi um período de preparação intensiva, onde a identidade messiânica foi consolidada através do estudo rigoroso da lei e dos profetas, da vivência da piedade judaica na sinagoga e do confronto diário com a realidade do trabalho e da ocupação romana na Galileia. O Messias não surgiu do nada aos 30 anos. Ele foi pacientemente esculpido no anonimato de Nazaré, transformando-se de um prodígio do templo em um rabino revolucionário, pronto para quebrar o selo de silêncio e iniciar a missão que mudaria a história da humanidade. Para avançar nesta auditoria forense sobre o período oculto de Jesus, é necessário confrontar uma das teorias mais robustas da arqueologia bíblica contemporânea: a possibilidade de uma conexão com a comunidade de Qumran. Enquanto a tradição popular o mantém confinado à oficina de carpintaria em Nazaré, o silêncio dos evangelhos permite investigar se o jovem Jesus, movido por um zelo profético, buscou refúgio ou instrução entre os essênios, uma seita judaica ascética que vivia às margens do Mar Morto, aguardando a manifestação do Messias e a restauração da pureza de Israel. O segredo que as interpretações tradicionais evitam é que a linguagem, os conceitos de pureza e a escatologia apresentados por Jesus em seu ministério público guardam semelhanças impressionantes com os manuscritos do Mar Morto. A auditoria dos textos de Qumran revela um vocabulário comum que não pode ser meramente coincidência. Termos como filhos da luz, espírito da verdade e a forte ênfase no reino de Deus eram pilares da teologia essênia muito antes de Jesus iniciar sua pregação. A teoria de que Jesus teria passado parte de seus anos de silêncio em Qumran, ou em contato próximo com essa comunidade, explicaria sua profunda familiaridade com interpretações proféticas de Isaías e dos Salmos, que divergiam radicalmente da ortodoxia de Jerusalém. Se João Batista, seu primo, é amplamente aceito por historiadores como alguém que teve origens ou influências essênias, é logicamente plausível que Jesus também tenha percorrido essas rotas do deserto durante sua juventude, buscando a solidão necessária para a maturação de sua consciência messiânica. No entanto, a arqueologia do texto também nos mostra os pontos de ruptura. Se Jesus esteve entre os essênios, ele não permaneceu um deles. Enquanto a comunidade de Qumran era marcada por um exclusivismo radical e uma obsessão por rituais de lavagem e separação dos impuros, Jesus emergiu de seu período oculto com uma mensagem de inclusão escandalosa. Ele abandonou o isolamento do deserto para comer com pecadores e tocar em leprosos. Essa transição sugere que, se houve um período de instrução no deserto, ele serviu como um trampolim para uma síntese teológica superior. Ele teria absorvido o rigor profético e a expectativa messiânica dos essênios, mas rejeitado seu legalismo separatista, preparando-se para ser o cordeiro que operaria dentro do mundo e não fora dele. Portanto, o dossiê do deserto indica que o período entre os 12 e os 30 anos
foi uma jornada de discernimento geográfico e espiritual. Seja em Nazaré, seja nas cavernas da Judéia, Jesus estava executando uma auditoria interna das esperanças de seu povo. Ele estava filtrando o que era tradição humana e o que era revelação divina. A ausência de registros sobre esse período não é um erro histórico, mas um reflexo da natureza da própria preparação. O deserto não deixa rastros para quem busca a glória dos homens. O que vemos aos 30 anos é o resultado final de 18 anos de um processo alquímico de fé e silêncio. Jesus não viajou para o Oriente para aprender sabedorias exóticas. Ele mergulhou profundamente nas raízes de sua própria fé, emergindo como o mestre que não apenas conhecia a lei, mas que personificava a sua intenção original. A auditoria forense do período oculto de Jesus culmina inevitavelmente nas águas do Rio Jordão, o ponto exato onde o código do silêncio é quebrado, e a esfera privada de Nazaré colide com o palco público da história. No entanto, para compreender o que aconteceu aos 30 anos, precisamos investigar o elo biológico e teológico que Jesus manteve durante seus anos de obscuridade. Seu primo, João Batista. As Escrituras afirmam que João estava nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Isso sugere que, enquanto Jesus vivia a rotina de Tecton na Galileia, havia uma comunicação latente, uma consciência compartilhada entre os dois sobre o tempo e o modo da intervenção divina que estava por vir. O batismo de Jesus não foi um ato de arrependimento, mas uma cerimônia de posse e a conclusão de 18 anos de preparação invisível. O segredo que a teologia institucional muitas vezes simplifica é que a aparição de Jesus no Jordão foi o resultado de uma auditoria interna final. Ele sai do anonimato de Nazaré, não como um aprendiz, mas como um mestre que já possui a autoridade completa sobre as Escrituras. Aqueles 18 anos de silêncio foram o laboratório onde ele refinou sua resposta à ocupação romana, ao legalismo dos fariseus e à corrupção do sacerdócio saduceu. No momento em que João o identifica como o Cordeiro, o período oculto é selado como a base sólida sobre a qual todo o ministério público será construído. Sem o suor de Nazaré e a solidão do deserto, o Jordão seria apenas um ritual. Com eles, tornou-se o gatilho da redenção. A arqueologia do contexto nos mostra que o surgimento de Jesus foi um choque para o sistema religioso da época. Por que um homem de 30 anos, sem uma linhagem rabínica oficial em Jerusalém, possuía tamanha sabedoria e autoridade? A resposta reside justamente no que ele fez durante os anos ocultos. Enquanto os escribas debatiam minúcias da lei nos pátios do templo, Jesus estava vivendo a lei na dureza do cotidiano e na profundidade da meditação solitária. O período dos 12 aos 30 anos foi o tempo de sua incubação messiânica. Ele não precisou de títulos acadêmicos porque sua formação foi direta, forjada no silêncio que precede as grandes tempestades históricas. O batismo de João serviu como reconhecimento oficial de que o tempo de ocultamento havia terminado. Portanto, o dossiê do Jordão revela que o fim do silêncio não foi um evento abrupto, mas a manifestação de uma maturidade espiritual alcançada na obscuridade. O batismo encerra os anos perdidos e inaugura a contagem regressiva para o Calvário. Jesus entra nas águas como o filho do carpinteiro e sai como o Messias de Israel. Mas a força de sua voz pública deriva inteiramente da disciplina de seu silêncio privado. Nazaré o preparou para a vida. O deserto o preparou para o confronto. E o Jordão o apresentou ao mundo. A maior lição do período oculto
é que Deus não tem pressa. 18 anos de anonimato para apenas 3 anos de ministério. O silêncio de Jesus foi, na verdade, sua pregação mais longa e profunda, provando que a verdadeira autoridade nasce no lugar secreto, longe dos olhos dos homens e sob o olhar atento do Pai. Para avançar nesta auditoria sobre os anos perdidos, precisamos enfrentar a implicação teológica mais profunda da obscuridade de Jesus. A validação da experiência humana comum. O segredo que as vertentes gnósticas e místicas tentaram corromper ao criar relatos fantasiosos de um Jesus super-homem na infância é que a verdadeira força da encarnação reside justamente no anonimato. Se Jesus tivesse passado 18 anos realizando prodígios públicos ou viajando por reinos exóticos para aprender sabedorias ocultas, a mensagem da cruz perderia sua conexão com a realidade do homem comum. O silêncio de Nazaré é a prova documental de que a divindade escolheu habitar a rotina, o suor e a insignificância social antes de manifestar a glória messiânica. A auditoria do pensamento patrístico e da exegese moderna revela que o período oculto foi uma kenosis, um esvaziamento voluntário. Ao viver como um artesão na Galileia, Jesus não estava apenas esperando o tempo passar, ele estava santificando a vida ordinária. 18 anos de silêncio pesam mais do que 3 anos de milagres na balança da identificação humana. Ele experimentou a fadiga física, as pressões econômicas de uma província explorada por Roma e a dinâmica complexa de uma família numerosa. Quando o Novo Testamento afirma que temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, a base legal para essa afirmação foi construída em cada dia não registrado de sua juventude. Nazaré foi o tribunal onde a divindade provou sua humanidade. O sistema de formação de um líder espiritual em Israel geralmente envolvia a exibição precoce de dotes intelectuais sob a tutela de grandes mestres em Jerusalém, como Gamaliel. Jesus, no entanto, escolheu o caminho inverso. Sua universidade foi a oficina e a sinagoga de uma aldeia de montanha. O período oculto revela uma estratégia de estratificação de autoridade. Ele primeiro dominou a vida privada para depois reivindicar a vida pública. Este capítulo da auditoria desmascara a ideia de que o silêncio bíblico é uma falha de registro. Na verdade, é um recurso literário e teológico para mostrar que o reino de Deus não vem com aparência externa, mas cresce silenciosamente como o fermento na massa ou a semente sob a terra. Portanto, o dossiê da encarnação demonstra que os 18 anos de obscuridade são o alicerce invisível de toda a estrutura da fé cristã. Sem o silêncio de Nazaré, o sacrifício do Calvário seria um evento isolado e mitológico. Com o silêncio, ele se torna o ápice de uma vida de obediência testada no cotidiano. Jesus não precisou aprender a ser Deus no Oriente. Ele escolheu aprender a ser homem na Galileia. Este período revela que a maior obra de Deus muitas vezes acontece quando ninguém está olhando, quando o céu está em silêncio e quando a única evidência da presença divina é a fidelidade no cumprimento das pequenas tarefas. O Messias oculto é a garantia de que cada momento de nossa própria obscuridade tem um propósito eterno na economia do reino. Nesta auditoria final sobre os 18 anos perdidos de Jesus, a pergunta que ecoa não é onde ele estava, mas por que o céu se calou. Precisamos consolidar o veredito. O vácuo bíblico entre os 12 e os 30 anos não é um erro de registro. É a mensagem mais cortante de toda essa estrutura sagrada.
Enquanto teorias esotéricas tentam vender um Jesus viajante na Índia ou um Jesus iniciado no Egito, buscando uma sabedoria externa que valide o Messias, a arqueologia fria da Galileia e os registros canônicos nos jogam na cara uma verdade muito mais perturbadora para o ego humano. A preparação de Deus é forjada no anonimato absoluto. A engenharia divina operou um filtro implacável. Se cada passo da juventude de Jesus fosse documentado, transformaríamos sua vida em um manual de comportamento juvenil ou, pior, num espetáculo de milagres irrelevantes, como tentam os apócrifos fantasiosos. O silêncio de Nazaré serve como um isolamento acústico para que foquemos no que realmente importa. O homem que emerge das águas do Jordão não é um iluminado repentino, mas o produto final de 2 décadas de oração silenciosa, calos nas mãos e submissão total ao cotidiano. Jesus não começou glorificando o extraordinário. Ele passou 90% da sua vida adulta santificando o que o mundo chama de comum. Para o espectador moderno, viciado em métricas de visibilidade e na obsessão doentia por relevância imediata, o período oculto de Jesus é um confronto direto. O Logos encarnado, a própria arquitetura do universo, passou a maior parte da sua existência na obscuridade total de uma oficina, consertando arados e estudando os profetas sob a luz trêmula de lâmpadas de óleo. Nossa investigação revela que esse tempo perdido foi, na verdade, a base de sustentação para os 3 anos que rasgaram a história ao meio. A autoridade brutal com que ele expulsava demônios e peitava o Império Romano não caiu do céu num estalo. Ela foi temperada no fogo do anonimato. Portanto, o dossiê do período oculto encerra aqui com uma conclusão definitiva. Não existem segredos místicos ou viagens ocultas a serem descobertas. O que foi revelado é a própria natureza do reino. Uma semente que precisa ser enterrada e ficar invisível antes de se tornar a árvore que abriga as nações. Jesus em Nazaré era essa semente sob a terra. Ao deletar as curiosidades inúteis sobre sua adolescência, o Espírito Santo protegeu a pureza da missão. O veredito é clínico. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos foi abraçar sua humanidade para que pudesse, no tempo certo, manifestar sua divindade. O silêncio de Nazaré é o pedestal de pedra bruta sobre o qual a cruz foi erguida. O maior trabalho de Deus é aquele que o olho humano não consegue ver. Chegamos ao ponto de ruptura desta auditoria. Precisamos encarar a pergunta que as teorias de conspiração fogem como o diabo foge da cruz. Por que o registro bíblico simplesmente deleta 18 anos da vida do homem mais importante da história? Enquanto gurus do esoterismo tentam te vender um Jesus turista na Índia, ou um aprendiz de magos no Egito, como se o Messias precisasse de um curso de extensão estrangeiro para ser quem era, a realidade nua e crua da Galileia nos entrega um veredito muito mais violento. O silêncio não é ausência de dados, é excesso de propósito. A engenharia por trás desse vazio documental é um filtro de segurança divina. Se tivéssemos cada detalhe da rotina de Jesus aos 15 ou 20 anos, o ego humano transformaria o Messias num manual moralista de autoajuda juvenil, ou num circo de prodígios inúteis, como tentam os apócrifos que pintam um menino Jesus vingativo e mágico. O apagão bíblico serve para uma coisa: nos forçar a olhar para o que emerge do Rio Jordão aos 30 anos. Aquele homem não é o resultado de uma iniciação mística em terras distantes, mas o subproduto de 2 décadas de serragem, suor, oração silenciosa e submissão brutal ao cotidiano. Jesus
não veio para dar um show. Ele veio santificar o comum antes de explodir o extraordinário. Para a nossa geração, doente por likes, obcecada por métricas de visibilidade e desesperada por relevância instantânea, o silêncio de Nazaré é um soco no estômago. O Logos, a inteligência por trás do DNA e das galáxias, passou 90% da sua vida adulta na obscuridade absoluta. Ele não estava esperando o tempo passar. Ele estava construindo casas, consertando arados e devorando os profetas sob a luz fraca de uma lamparina de óleo. Nossa investigação encerra com essa clareza. Esses 18 anos não foram um erro de cronograma, mas a base de granito que sustentou os 3 anos que rasgaram o calendário da humanidade. A autoridade com que ele expulsava demônios não caiu do céu num estalo. Ela foi forjada no fogo do anonimato. Portanto, o dossiê do período oculto encerra seu relatório. Não existe segredo revelado no sentido de viagens transcontinentais ou sabedorias ocultistas. O que foi revelado é a própria mecânica do reino de Deus. A semente de mostarda que precisa ficar enterrada, invisível e esquecida sob a terra, antes de se tornar a maior das árvores. Jesus em Nazaré era a semente sob o solo. Ao deletar as curiosidades baratas da sua juventude, o registro bíblico blindou a pureza da sua missão. O veredito é final. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos foi ser perfeitamente fiel à sua humanidade para que pudesse, no momento exato, manifestar sua divindade. O silêncio de Nazaré é o pedestal onde a cruz foi fincada, provando que o maior trabalho de Deus é justamente aquele que o mundo, cego pelo espetáculo, é incapaz de enxergar. Nesta etapa final da nossa auditoria teológica e histórica, precisamos encarar a realidade de que o vazio nos registros sobre a juventude de Jesus não é uma falha de documentação, mas uma peça deliberada de engenharia narrativa e espiritual. O segredo que as tradições religiosas e os teóricos da conspiração muitas vezes ignoram é que a relevância de um líder não é medida pela quantidade de informações biográficas disponíveis, mas pela solidez da base que sustenta o seu ápice. 18 anos de silêncio para apenas 3 anos de atuação pública. Esta proporção matemática revela uma lei fundamental do reino de Deus. A profundidade das raízes determina a altura da copa. Jesus em Nazaré foi a raiz invisível que permitiu que o Messias no Calvário suportasse o peso de toda a humanidade. A auditoria dos textos canônicos nos mostra que o silêncio bíblico funciona como um espaço sagrado que protege a integridade da missão de Jesus. Se os evangelhos tivessem se perdido em detalhes sobre a sua adolescência, amizades de juventude ou o cotidiano da oficina, o foco na sua identidade como o Cordeiro de Deus seria diluído por uma curiosidade humana trivial. O sistema de inspiração das Escrituras operou um corte cirúrgico para que nada distraísse o leitor da urgência do arrependimento e da vinda do reino. Ao deletar o supérfluo, o registro bíblico elevou o silêncio à categoria de revelação. O que Jesus fez foi preparar-se para o que ele seria. O sacrifício perfeito que não necessitava de um currículo humano para validar sua divindade. O legado deste capítulo final para nossa compreensão histórica é a desmistificação das viagens iniciáticas. A auditoria forense do contexto palestino do primeiro século prova que Jesus tinha tudo o que precisava em sua própria terra. As escrituras hebraicas, a vida comunitária na sinagoga, o suor do trabalho manual e o confronto com a ocupação romana foram os elementos químicos que, sob a direção do Espírito,
produziram a síntese perfeita de um rabino revolucionário. Ele não viajou para o Oriente para encontrar Deus. Ele trouxe o reino de Deus para o centro da experiência humana mais comum. O veredito é que o período oculto é a maior prova de que a santidade não exige palcos, mas fidelidade no anonimato de uma oficina de aldeia. Portanto, o dossiê do Messias desconhecido encerra-se com uma verdade desconfortável para a nossa era de exibicionismo digital. O silêncio é a incubadora da autoridade. Jesus não surgiu do nada. Ele surgiu do silêncio de Nazaré. A retirada de 18 anos da biografia oficial foi o maior presente que a história poderia dar à fé, pois nos ensina que o tempo de espera não é tempo perdido. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos foi, em última análise, o ato de tornar-se plenamente um de nós, para que pudéssemos tornar-nos filhos de Deus. O silêncio terminou no Jordão, mas o eco daqueles 18 anos de preparação ressoa em cada palavra de autoridade que ele proferiu e em cada passo que ele deu em direção à cruz.